gravando, a equipe de filmagem. Final de ano. Final de ano caracteriza-se pela avaliação, não é verdade? Todo final de ano a gente faz uma espécie de balanço, não exatamente como o balanço das empresas, mas a gente também faz o nosso balanço e faz uma avaliação, como eu estou, como eu tenho me conduzido. E a frase mais típica da humanidade nesses momentos é: eu não sou perfeito. Não é assim que a gente pensa? Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas essa frase não nos tem ajudado a nos transformar, porque a gente vem repetindo já há tanto tempo e nem por causa disso a gente tem se tornado perfeito, temos nos tornado mais iluminados. Então nós precisamos examinar nossa imperfeição. De onde surge a nossa imperfeição? O que caracteriza a nossa imperfeição? Porque se você não faz um bom diagnóstico, você não tem um bom tratamento. Sem um bom diagnóstico, você só fica nos sintomas. Não é assim na medicina? Então, assim há de ser também na nossa realidade espiritual. Qual é a origem dos nossos problemas? É muito interessante porque no Livro dos Espíritos, Kardec, resumindo revelações de diversos espíritos ao longo do mundo, ao redor do mundo, ele veio nos dar essa informação. Existe uma origem única de todos os problemas humanos. Não só de todas as doenças, mas de todos os problemas humanos. Não é interessante saber isso? Se a gente tem que brigar com o bicho, tem que saber onde é que é a cabeça, para poder pegar no cerne, pegar na raiz dos problemas. Qual é a raiz dos problemas humanos? O orgulho e o egoísmo. Uma fonte só de todos os problemas. Então, investigar o orgulho e o egoísmo passa a ser fundamental para a gente ter o diagnóstico e o início do tratamento, porque quem não tem problema não tem solução. Vocês têm problema? Nós precisamos saber qual é a origem do problema. Então, muito bem. Quem tem problema passa a ter solução. É o primeiro passo do AA. São 12 passos. O primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos é você reconhecer que tem um problema. Reconhecendo que tem um problema, você começa a sua cura. Quem não é o alcoólatra que fala assim: eu paro a hora que eu quiser, eu só bebo socialmente, ele vai se curar? Enquanto não reconhecer a sua cura, não. Então a gente já se reconhece e temos um grande passo, aqueles de nós que reconhecem o seu problema. Mas nós precisamos investigar um pouco mais. Que egoísmo é esse que assola a humanidade? Todos nós temos um egoísmo individual. Tipo assim, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Vocês percebem egoísmo na política, por exemplo? Vocês acham que tem egoísmo na política? Vocês acham que tem egoísmo no futebol? Não tem jogador que parece que se deixasse ele jogava nas 11 posições, batia escanteio, cabeceava e ainda pegava no gol? Tem egoísmo na família? Tem egoísmo no casamento? Então nós revelamos esse egoísmo em tudo quanto é lugar, em todo espaço. Esse egoísmo aflora no trânsito. Vocês percebem egoísmo no trânsito? Impressionante. Então, nós todos carregamos um egoísmo individual. Um egoísmo baseado nas múltiplas vidas onde nós fomos formando uma ideia de eu. Vocês sabem de onde vem a expressão egoísmo e ego? Sabe de onde vem? Os nossos avós, quando eram batizados na Igreja Católica, eles eram batizados em latim e o padre falava assim: ego te batizo em nome de Pátria, et de Filho e de Espírito Santo. Ego. Que é? Eu. Ego é eu. Então nós vamos construindo uma ideia de eu ao longo da vida.
Nós não só temos um egoísmo individual, mas temos também um egoísmo coletivo. Como é que se revela o egoísmo coletivo? Através dos grupos que nós nos inserimos. O grupo dos homens, das mulheres, dos brancos, dos negros, dos idosos, dos jovens. De acordo com a profissão da gente, o grupo dos assistentes sociais, por exemplo. O grupo dos funcionários públicos. E assim, times de futebol, religião, tudo isso vai dando para a gente uma identidade. O que vocês acham dessa identidade, dessa sensação de eu que nós construímos? O que vocês acham disso? É uma realidade? É uma ilusão. E nada melhor do que o Espiritismo para falar que o ego, que a consciência, que a identidade que a gente alimenta é uma ilusão. Não sei se vocês podem ficar chateados, mas vou trazer uma notícia que vocês já sabem, que vocês homens que estão aqui, não são homens. Depois você me pega lá fora. Vocês mulheres que estão aqui não são mulheres. Vocês brancos que estão aqui não são brancos. Não são brasileiros, não são pobres, não são espíritas. Tudo isso que a gente pensava que éramos nós, na verdade, não existe, a ilusão. Nós apenas estamos mulheres, estamos homens, estamos brancos. Não é isso que o Espiritismo ensina? Nós já tivemos centenas de vidas e nós sempre fomos homens, sempre brancos, sempre espíritas. Então nós somos brancos, somos mulheres, somos brasileiros, nós somos? Não, nós apenas estamos. E entender isso, essa tendência que nós temos de a todo lugar a gente compondo, nos identificando com pequenos grupos e falando eu sou tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, a gente estende isso para todo lugar. E aí vem a pergunta: nós também temos egos coletivos na casa espírita? O que vocês acham? Na casa espírita a gente fala assim: eu sou da turma de... Aqui é segunda, os dias, reuniões públicas, segunda, quinta, sábado de manhã, sábado de tarde. Segunda, quinta, sábado de manhã, sábado de tarde. Vocês já ouviram alguém falar assim: eu sou da turma de segunda? Vocês já ouviram alguém falar assim? Eu sou da turma da assistência social, eu sou da turma de tal trabalho. Vocês já viram alguém falar assim? Isso acontece? Trabalhando insistentemente para quebrar isso. A gente vai se identificando com os trabalhos e vai falando que nós somos assim e somos assado. Isso corre o risco de formar subgrupos dentro da casa espírita. Isso acontece? Acontece. É algum pecado terrível? Isso é absolutamente natural. Acontece, mas vocês são do Paulo Estevam, vocês são espíritas, vocês são da segunda, vocês são da desobsessão, vocês são do passe. Quem vocês são? Não é interessante a gente pensar isso? Porque, segundo as cartas de Paulo, quem de vocês já fez uma leitura sobre as cartas de Paulo? Desde as comunidades primitivas do cristianismo, já havia uma disputa entre os diferentes trabalhadores das comunidades cristãs. Ali já aparecia quem fazia um trabalho, quem fazia o outro, e eles disputavam. Eles se separavam e disputavam. Se isso acontecia no cristianismo primitivo, é natural que aconteça também na casa espírita. Negar isso é uma bobagem. Somos todos Paulo Estevam, somos, mas também somos os grupos, as fragmentações. Mesmo com todos esses apegos, essas separações, esses egoísmos individuais e coletivos, os espíritos nos ajudam? Os orientadores espirituais estão conosco? Mesmo com todos os nossos problemas, eles estão conosco. Eles não desistem nunca de nós.
E para eles, o nosso muito obrigado por não desistirem, inclusive hoje por estarem aqui. Muito obrigado para aqueles que nos viabilizaram estar aqui hoje, a todos nós. Muito obrigado para aqueles que nos inspiram nos trabalhos durante o ano, nos trabalhos dessa noite. Será que tem amigos de luz aqui hoje nesse trabalho? Essa certeza a gente tem. E se a gente imaginasse que a gente pudesse entrevistar um espírito de luz a respeito dos diferentes trabalhos de uma casa espírita? Como seria essa entrevista? E se a gente pudesse entrevistar um espírito de luz que falasse diretamente por Jesus Cristo? O que vocês acham? Seria bom? No livro Paulo e Estevão, depois da primeira rodada de fundação de igrejas ao longo do Mediterrâneo, Paulo começa a receber emissários das diversas comunidades que ele fundou, todos eles pedindo conselho, pedindo apoio, pedindo ajuda. Quando ele estava pensando como é que ele ia atender o primeiro pedido, veio o segundo. Quando ele pensava como é que ia atender os primeiros dois, veio o terceiro, e o quarto, e o quinto. Quando ele foi ver, já tinha dezenas de pedidos das comunidades. O Facebook estava com problema naquele tempo. A internet era terrível. O WhatsApp, então, medonho. Como ele ia fazer para se comunicar com as comunidades que ele formou? Como? O que vocês acham? Se ele saísse como ele fez a primeira visita, de Santalhão, andando a pé ao longo do Mediterrâneo, quanto tempo ia demorar para ele chegar até a última comunidade? Quanto tempo? E até ele chegar na última, quantos emissários mais teriam chegado nas primeiras? Paulo, então, se desesperou. Ele percebeu, não vou dar conta. E passou uma noite em oração e em lágrimas. Porque ele fundou uma série de comunidades, ele se responsabilizou, ele cativou, e no dizer do Pequeno Príncipe, tu és eternamente responsável por aqueles que tu cativas. E ele cativou uma série de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de comunidades. Eles pediam ajuda. Se você tivesse vários filhos, todos eles lhe pedissem ajuda, e você não soubesse como ajudá-los, você ia se sentir bem? Como você se sentiria? Ele se sentiu assim. E numa noite de choro e de angústia, em oração, ele viu surgir na frente dele uma mancha branca, uma nuvenzinha branca. Essa nuvenzinha foi tomando forma, e ele ali viu de novo a figura que ele tinha visto às portas de Damasco. Quem foi que ele viu? O próprio mestre apareceu para Paulo e falou que ele iria resolver o dilema dele usando os dons do Espírito. Paulo ouviu aquilo e não entendeu nada. Como assim? A partir de agora, você vai escrever cartas para as comunidades. Eu mesmo vou te inspirar essas cartas. E ali ele fez uma revelação que é de arrepiar. Eu colocarei como intermediário entre eu e você, Paulo. Quem era o intermediário entre Jesus e Paulo? Estevão. Ali Jesus juntou o assassino com o assassinado. Porque quem viu aqui, quem sabe em Atos e em Paulo e Estevão, sabe que quem matou Estevão foi Paulo. Quem acusou, quem distribuiu as pedras, quem comandou a execução foi Paulo. E ali Jesus estava reconciliando na luz Paulo e Estevão. Não é lindo isso? Foi um momento luminoso. E a partir dali,
Paulo começou a responder as questões todas pelas cartas, e o que ele pensou que estava resolvendo de uma igreja, resolvia de várias, porque as pessoas copiavam as cartas deles e mandavam de uma igreja para outra. Então ele, tipo assim, atirou no que viu e acertou no que não viu. Sabe como é que é? Foi isso que aconteceu, e chegam até hoje as cartas de Paulo. Mas por essa revelação de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, a gente percebe que as cartas de Paulo são de Paulo. As cartas de Paulo são de Jesus. E em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, nós temos esse momento luminoso em que certamente Jesus falou conosco. E é essa entrevista com Paulo sobre o trabalho de uma casa espírita que a gente quer trazer para vocês hoje. A primeira pergunta que eu imaginei que a gente poderia fazer para Paulo seria: na tarefa da divulgação do Espiritismo, pelo que se observa, duas funções recebem destaque: o escritor e o expositor espírita. Não parece isso para vocês? Muitas vezes até um exagero, um culto, uma idolatria ao escritor e ao expositor espírita. Não parece para vocês? Durante o século passado, praticamente o espiritismo no Brasil se dividia entre os chiquistas e os divaldistas. Só os mais experientes sabem disso. O que vocês pensam hoje a respeito dos chiquistas e divaldistas? O que vocês acham disso? Tem razão de ser a gente dividir o espiritismo desse jeito? Mas parece que são astros. Vocês já viram palestras do que acontece? Selfie é o tempo todo, autógrafos, etc. A gente precisa perceber o que está acontecendo para perceber se não há essa idolatria. Se essa idolatria não pode fazer mal para a gente e para o outro. Não é que eu condene esse contato, mas o expositor, se Paulo não falava por si, qual é o expositor que fala apenas por si? Qual é o escritor que fala apenas por si dentro do Espiritismo? Nós somos todos, eu brinco, entregadores de pizza. Você entrega a pizza, mas tem o dono da pizzaria, tem o gerente da pizzaria, tem o pizzaiolo, tem quem compra os ingredientes. Então a gente precisa saber que a gente faz parte de uma equipe. Muito bem. Então, na tarefa da divulgação do Espiritismo, pelo que se observa, duas funções recebem destaque: o escritor e o expositor espírita. Qual das duas é o mais importante? Porque tem escritores que não falam, como Chico, que praticamente não fez uma palestra a vida toda, e tem expositores que não escrevem, livros pelo menos. Qual dos dois é mais importante? Qual vocês acham? A resposta de Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Qual é a característica do sino para ressoar, para fazer o som dele? Ele, dentro dele, tem o quê? Um badalo e um vazio. Para você fazer um barulho, você precisa ter um oco. Isso é significativo para a gente pensar. Se o palestrista, se o expositor, se o autor de livros, se o divulgador do Espiritismo não tiver imbuído de um sentimento, o que será dele? Que trabalho ele fará? Ele fará o trabalho de apontar regras para os outros fazerem. O que vocês acham disso? Vocês deveriam. O que vocês acham disso? Se não tivesse nós que trabalhamos com o livro, nós trabalhamos com a exposição espírita, se não tivesse amor, nada seria. Essa é a resposta de Paulo. A segunda pergunta poderia ser assim: nas instituições, há quem exerça a tarefa da mediunidade. Há grupos nas instituições que fazem o trabalho da mediunidade, outros de estudo
e pesquisa, não é isso? No Espiritismo deve ter muita gente fazendo o trabalho do estudo, vocês têm aqui grupos de estudo, além da pesquisa e da mediunidade, agrupando-se em torno de espíritos e de médiuns, o meu coordenador, o meu grupo, aquilo que a gente já conversou. Como o senhor vê essa dinâmica? E ainda que eu tivesse o dom da profecia, ao tempo de Jesus a palavra médium não existia, vocês sabem disso, foi criada por Allan Kardec. Se chamava o dom de desenvolver atividades mediúnicas de profecia. Profecia não é só essa conotação moderna que tem. Profeta hoje para nós é prever o futuro. Naquele tempo, profecia era todos os dons mediúnicos. Então, ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O médium, o estudioso, o pesquisador espírita, que não for imbuído do amor, que não tiver um sentimento real dentro dele, ele também não teria valor, segundo Paulo, que fala por Jesus. Muitos dos amigos em todas as casas espíritas se entregam à distribuição da assistência aos necessitados. Essa casa faz um trabalho muito forte em relação a isso, muito reconhecido, dedicando muitas horas, recursos e a própria saúde nessa tarefa de auxílio aos necessitados. Como não admirar essas pessoas? Não é verdade? É um trabalho maravilhoso. Qual é a resposta de Paulo? E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, se eu desse tudo que eu tenho de bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado em homenagem aos pobres, se eu não tivesse amor, eu nada seria. A quarta pergunta: mas se nada disso é caridade, se nenhuma das tarefas, então vamos voltar, o expositor, o livro, a tarefa mediúnica, a pesquisa e mesmo a tarefa do auxílio aos pobres, da assistência aos pobres, se nada disso por si é caridade, se nada disso por si define a caridade, onde pode-se dizer que com certeza a caridade está e não está? O que é a caridade? Onde ela está? E aí Paulo vem dizer: o amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso quer dizer o quê? O que ele já tinha falado antes. Se nós fizermos qualquer atividade dentro da casa, recepção, limpeza da caixa d'água, limpeza do banheiro, a gente pode fazer isso com amor? Isso traz diferença? Na casa da gente, você pode fazer faxina com amor? Dá para fazer faxina com amor? Por exemplo, esses tempos de calor, você chega em casa da rua, esse calor danado, abre a geladeira, não é verdade? Chega em casa, já abre a geladeira e está lá a garrafa de água, sem uma gota de água. A garrafa bem gelada. A garrafa bem gelada. Mas água? Nenhuma.
você pega a bendita da garrafa de água e começa a encher de água, quais são os sentimentos que você está nutrindo naquele momento? Que importância tem os sentimentos da gente perante a água? Vocês já viram aquele estudo que um cientista japonês fez sobre a molécula da água? Já viram aquilo? Procurem no Google quem não fez isso. Você procura lá a molécula da água normal, e ali, olhada no microscópio eletrônico, ela tem uma aparência muito desarmônica, e você vai olhar a molécula da água benta, da água fluidificada. Você vai ver como elas são diferentes. A molécula da água benta, ela é harmônica, ela é redonda, ela é muito diferente da molécula da água comum. Isso quer dizer que o nosso pensamento transforma a água. Se o nosso pensamento transforma a água, tem água na geladeira, vamos lá, tem água na faxina, tem água na lavagem de roupa, tem água na comida? Tem água na comida. Tem água no corpo humano? 70% do corpo humano é? Tem água no mundo? Na superfície do planeta Terra, não tem aquela música Terra, Planeta, Água? Por quê? Porque a maioria da superfície do globo é água. Se você utilizar a água, que quase todas as religiões usam a água no seu trabalho espiritual, será que é à toa isso? Talvez não seja. Será que nós multiplicamos luz ou sombra nas nossas casas, nos nossos lares, pela emoção com a qual nós fazemos a comida, preenchemos a garrafa de água, fazemos a faxina, lavamos a roupa? Será que a gente transmite energias para os nossos parentes? Você sabe aquele momento que você vai tirar a roupa da máquina e percebe que a máquina estragou porque teve um iluminado que botou a calça com moeda dentro? Isso já aconteceu com vocês? Naquele momento, aquela energia, aquele sentimento positivo que a gente teve com a garrafa de água gelada e vazia, volta também, porque a gente também está multiplicando sentimentos menos nobres com relação a que família? A família de quem? A nossa mesma. Nós podemos fazer parte da multiplicação do ódio ou da multiplicação do amor. E isso serve para o quê? Só para a casa espírita? Para a nossa casa? Para todo lugar. Para todo lugar. Tudo o que você faz influencia o que está à sua volta, em especial através da água, mas também através do ar. Os orientais há muito tempo sabem que a respiração, através da inspiração e da expiração, você recebe e emite luz. Vocês já perceberam isso? Os artistas, quando cantam muito bem, as pessoas falam assim: nossa, ele estava inspirado hoje. Inspirado por quê? Só ele que trouxe ar para dentro dele? Por que a gente fala que ele está inspirado? Há muito tempo a humanidade sabe que através do ar a pessoa se ilumina, através da água a pessoa se ilumina, e também envenena, Então perceber a intencionalidade com a qual nós fazemos tudo na nossa casa, no trânsito, no trabalho e na casa espírita, é o que define se uma atividade é de caridade ou não é de caridade. Você entregar a cesta básica, você está fazendo caridade? Depende. Você fazer a recepção, você está fazendo caridade? Depende. Na mesa mediúnica,
na sala de passe, na exposição, no livro, você está fazendo caridade? Depende. E Paulo deu uma resposta para a gente nesse sentido. Continuando a nossa entrevista com Paulo, perante Deus, como serão analisados os nossos erros e o que será realmente valorizado? O que é acerto e o que é erro perante Deus? Já que a gente, perante os homens, tem tantas ilusões do certo e do errado, para Deus, o que é? O amor nunca falha, mas havendo profecias, que são os dons mediúnicos, serão aniquilados. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo e Jesus falam para a gente não se fixar no que perece, mas sim no que permanece. O mundo está cheio de coisas que perecem, que acabam, que os ladrões roubam, que as traças levam. E quem se fixar nisso vai ficar preso. Quem se fixar no que é definitivo, no que fica, no que é eterno, vai se libertar. Nós sabemos pelos romances, nós sabemos pelo trabalho de desobsessão, quantos espíritos morrem e ficam agarrados num cofre, e ficam agarrados numa joia, e ficam agarrados num valor, uma coisa que ele acha que tem valor. São pessoas auto-obsediadas, espíritos que ficam fixados em valores pelos quais eles trabalharam a vida toda. Depois que morrem, a pessoa fica agarrada, apegada em coisas móveis. Móveis prendem as pessoas. Que tipo de morto a gente vai ser? Vocês vão se apegar nas coisas também? Que tipo de vivo nós somos? Porque não precisa morrer para ser avarento, para ser apegado. Não é verdade? A gente já é pegado aqui mesmo. O que você ama? Eu amo comprar sapato. Eu amo o Corinthians. Pô, tudo bem, amo o Santos também, vai. Será que é digno esse amor, você dedicar a tua vida para essas coisas que perecem? Onde você tem colocado o seu tesouro? Aonde? É a pergunta, não vai ter espaço para resposta. Essa pelo menos não. Mais uma pergunta. Mas e essas muitas tarefas e atividades que realizamos? Não se dá valor a elas? Não tem valor todo o trabalho que a gente faz numa casa espírita, então? Diz Paulo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Tudo na vida, tudo que acontece na nossa vida é exercício. É preparação, é laboratório. Tudo que a gente faz. Mas laboratório para quê? Preparação para quê? Exercício para quê? Qual é o objetivo da vida segundo Jesus Cristo? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o sentido da vida? Isso vai cair na prova. Isso vai cair na prova. Qual é o sentido da gente estar aqui na Terra? Para a gente aprender o quê? A amar. Sem dúvida. Ponto positivo, depois eu vou anotar. Nós viemos para aprender a amar, gente. O que é exercício de amor na tua vida? Você tem encarado esses exercícios, essas coisas, essas dificuldades como autênticos exercícios de amor? Ou a gente reclama? No Paulo Estevão tem gente que reclama da vida? Você conhece gente que reclama da vida? Você
Você já viu pessoa que reclama muito da vida no espelho de casa? Você reclama? Agora que está calor, a gente reclama do calor quando chove, quando faz frio, não é? Sendo nossa atitude o que importa, porque é isso que Paulo está falando, importa menos o que você faz do que como você faz. Levem isso. A gente muitas vezes quer saber o que fazer, quando às vezes o mais importante é saber como fazer, com que atitude eu faço o que eu faço. Se o mais importante é a nossa atitude, por que não nos enxergamos, não nos autoconhecemos, nem nos transformamos nas tarefas que nós realizamos? Porque agora nós vemos por espelho. A gente não consegue enxergar as coisas pelo que elas são, diz Paulo. Vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Um dia nós veremos as coisas como elas são. Hoje a gente está vendo por ilusões, por metáforas. Por exemplo, quem tem um câncer, quem tem uma doença é chamado a que prioridade na vida? Que prioridade tem quem está doente? A doença? É claro, a cura. É para isso que vive quem está doente. E isso é um método da vida, de pegar os seus problemas e falar: olha aqui, ó, cuide-se, perceba, transforme-se. Já começa pela questão da paciência. Qual é o nome que a gente recebe no hospital? Paciente. Todo mundo em hospital é paciente. Será que é? Pois é. Agora nós vemos por espelho em enigma, mas em um dia nós veremos face a face. Agora reconheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Um dia nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Por enquanto a gente só vê através dos enigmas. Enigma, tua mãe. Enigma, teu pai. Enigma, teu filho. Por que você teve o filho que teve? A mãe que teve? Por que você está passando pelos problemas que está atravessando agora? Você é capaz de entender isso? O que Deus está querendo te dizer através dos problemas que você vive hoje? Esse é o enigma da vida. Quando você descobre, você deixa de brigar, deixa de se queixar com a vida para falar: é Deus me ensinando. Isso é maravilhoso. Parar de se queixar da vida. A queixa é uma hemorragia de energia espiritual. Quando você para de se queixar, você para de sangrar espiritualmente. Você concentra a força para lutar naquilo que precisa lutar. E o que é o mais importante para você lutar hoje? O que é o mais importante para você focar a tua vida? O que? Deus, por todas as dificuldades, por todas as doenças, Ele está nos chamando ao amor. Só que a gente não percebe, a gente só vê a dificuldade, só vê o problema, só está brigando com a vida, né? Um dia a gente vai perceber e viver dessa forma. Em resumo, deixando de lado tudo que é provisório. Se nós conseguirmos deixar de lado tudo que é provisório e momentâneo, o que restará de definitivo de nossas vidas na terra? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o mais importante, mas o maior destes é o amor. Isso pode parecer discurso, pode parecer retórica, mas vamos para um momento prático. Talvez alguns de nós tenham o privilégio de um certo momento da vida, numa cama de hospital, a gente olhar para o olho do médico e ele baixar o olho, olhar para o olho dos nossos parentes e ver lágrimas desviando o olhar também de você. Nesse momento você vai perceber o quê? Complicou.
Passagem. Quando você tiver essa noção que o momento da tua passagem chegou, qual vai ser a tua real prioridade? Vamos lá. Você vai pensar no carro que você queria ter branco e foi na concessionária e só tinha vermelho? É isso que você vai pensar? Você vai pensar na Libertadores de 1900 não sei quando o teu time perdeu o título? Você vai pensar nisso? Eu acredito que não. Você vai pensar no carro que no Natal de 2018 você tinha um carro ruinzinho, mas veio o teu cunhado, aquele cunhado do interior na festa de Natal e veio com um carro novo. Será que é isso que você vai pensar? Todas essas aparentes prioridades que tomam tanto a vida da gente, na hora da morte, valem o quê? Nada. Valem nada. Tudo isso pelo qual a gente briga, a gente luta, a gente se mata, na hora da morte vai revelar o verdadeiro valor. Tudo isso vale nada. Mas então, se isso é nada, o que é tudo? O que é tudo? Na prática, eu já não falo mais pelo Evangelho, eu falo na prática. O que você vai querer no momento da morte? Vamos lá. Imagina. Você vai querer alguma presença perto de você? Pense comigo, sinta comigo. No momento da morte você vai querer alguém do seu lado? A presença de Deus, né? Será que é isso? Pode ser, mas Deus se expressa na vida da gente através de figuras que simbolizam na vida de cada um o amor. E aqui não há uniformidade. Alguém pode falar assim: ah, é a mãe. Nem sempre. Às vezes é uma avó, às vezes é um pai, às vezes é um marido, às vezes é um filho. Quem representa o amor da tua vida? Não sei. Mas uma certeza eu tenho: quem você vai querer do teu lado nessa hora vai ser o teu amor. Se já morreu, você vai chamar. E pode chamar, porque ele vem. Pode chamar, porque ele vem. Se os pais da terra se matam para estar na formatura dos filhos, os pais do céu, os pais espirituais que já morreram, vão estar em outro lugar quando você estiver morrendo? Não, vão estar ali, do teu lado. Pode chamar. Pode chamar. Se você tiver condições de chamar teu filho e ele puder estar do teu lado, se ele é o teu amor, ele vai estar lá. Nós vamos querer, no momento, na hora H, é que vai se revelar na prática, não no Evangelho, não nos livros, não na filosofia, na prática. A coisa mais importante da vida é o amor. Mas que amor é esse? Quando Jesus estava para partir, porque ele não viu no olho do médico, ele não viu no olho da família, mas teve uma hora que Jesus estava para partir, e ele quis deixar um testamento espiritual para os seus discípulos, falando só para eles. Ele falou assim: vocês serão reconhecidos. Não, ele falou assim: um novo mandamento vos dou. O mandamento dele tinha sido aquele: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Antes de morrer ele falou: um novo mandamento vos dou. Os discípulos: puxa, vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros. Alguns deveriam ter pensado assim: como assim? Do que isso é novo com relação ao velho? E ele falou, pôs 4 palavras no final. Que enquanto ele fala amai-vos uns aos outros, a gente na escolinha do professor Raimundo acha que está bem na parada. Quem aqui não ama nada? Quem não ama a mãe? Quem não ama o pai? Quem não ama o filho? E mais importante de tudo no mundo de hoje, quem não ama o cachorro? Todo mundo ama alguma coisa, não é verdade? Então a gente pode dizer que a gente está bem na parada. Só que Jesus acrescentou 4 palavras no novo mandamento: vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você que achava que estava ganhando 10 porque você estava amando,
quando é comparado o teu amor com o amor do Cristo, qual é a tua nota? Não tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo? Eu estava tirando 10, eu estava indo bem. No momento em que Jesus passa a ser o parâmetro, o amor de Jesus, o modelo e guia, passa a ser a razão de definir o que é bom, o que é mal, é que a gente percebe que o nosso estágio está complicado. O que fazer então? Isso que Paulo nos ensinou. A mensagem que eu pego ao fazer esse exercício aqui é essa: que a gente pode fazer tudo, especialmente dentro de uma casa espírita. Não há atividade pequena dentro de uma casa espírita, mas há atitude pequena. Há atitude pequena. Você pode até presidir uma casa com atitude pequena. Você pode dar passe com atitude pequena. A gente não está vendo isso de um médium super conhecido? Uma pessoa que faz um trabalho de cura, reconhecido internacionalmente, e que parece, tudo indica, não há provas ainda, que ele pode ter feito esse trabalho com uma atitude pequena. O que interessa não é a ação que a gente faz, é com que atitude você faz o que você faz. Se a gente tiver esse diagnóstico, se a gente perceber dessa forma, a gente pode sair daqui hoje com uma proposição para 2019. Que eu faça qualquer atividade na casa espírita, que eu faça qualquer coisa no mundo, não há tanta importância assim. Mas quando eu estiver andando no ônibus, que eu ande no ônibus com amor, que eu faça faxina com amor, que eu lave roupa com amor, que eu vá para o meu trabalho com amor, que eu ande na rua com amor, que eu cozinhe, que eu respire com amor. E aí a gente vai aceitar o convite da vida, que a cada pequena situação da vida nos faz um convite, um chamamento, um exercício de amor. Muito obrigado, gente.